Salve, salve, meus chai! Hoje a gente vai falar sobre animais criptorquida. Criptorquida é quando o testículo não desce lá para a bolsa escrotal. Quando o coquinho do animalzinho ali, do canino, do gatinho, não desce para o saquinho. A gente vai falar por que isso ocorre, como que é fisiologicamente, como que funciona o sistema reprodutivo do macho. A gente vai falar quais são os problemas que isso pode gerar, qual é o método de diagnóstico e como que a gente vai fazer o tratamento. Meu nome é José Carlos, sou médico veterinário do projeto Vet Viajante e estou trazendo mais esse vídeo para te ensinar a cuidar do seu animalzinho para que ele possa viver muito mais e sempre com a saúde em dia, sempre 100%. E bora lá para o vídeo. Simplificando o que é criptorquida. Criptorquida significa o seguinte: um ou os dois testículos não desceu para a bolsa escrotal, não foi lá para o saquinho. Isso daí, pessoal, é algo que a gente vê com uma rotina muito grande e eu vou te explicar agora o porquê que esse testículo precisa descer para a bolsa escrotal e nos casos que não desce, o que vai acontecer ali? Qual que é o problema que isso vai gerar? Primeiro, vou te explicar fisiologicamente por que ele tem que descer e qual que é a função disso no organismo. O testículo, pessoal, quando tá lá no embrião, tá lá formando o feto e decidiu lá que vai ser machinho aquele animal, o testículo é formado dentro da cavidade abdominal. Porém, logo após o nascimento dele, esse testículo tem que migrar, ele tem que caminhar lá para a bolsa escrotal. Por que isso ocorre? As células que estão presentes no testículo precisam trabalhar com a temperatura de 2 graus abaixo da temperatura corporal. E como que o organismo faz para manter esse mecanismo? Ele leva esses testículos lá para a bolsa escrotal, para o saquinho, porque lá existe uma túnica albugínea, é uma túnica que recobre o testículo e essa túnica, junto com a vascularização específica do testículo, que chama plexo pampiniforme, consegue regular essa temperatura para que as células fiquem 2 graus abaixo da temperatura corporal. Então, se você reparar no seu próprio animalzinho, quando está um dia muito quente, essa túnica fica relaxada, o saquinho fica um pouco mais baixo para esfriar. Quando está um dia um pouco mais frio, aí essa túnica faz uma contração e traciona o testículo para perto do corpo para esquentar um pouquinho esse testículo. O ideal é que vai manter ele sempre 2 graus abaixo da temperatura corporal para ter uma correta produção de espermatozoide e de hormônios masculinos, tá bom? Então, isso é o fisiológico. Nasceu com ele na cavidade abdominal, ele migra lá para o saquinho e ali no saquinho ele vai conseguir regular essa temperatura, certo? O que pode ocorrer, e a gente vê ocorrendo com muita frequência, eu vou até mostrar alguns vídeos aqui, vou mostrar alguns exemplos que, às vezes, no momento que esse testículo está migrando lá para o saquinho, ele pode parar nesse caminho. E se ele para nesse caminho, ou ele pode ficar dentro da cavidade abdominal, ou ele pode ficar na região inguinal, embaixo da pele. Igual esse exemplo que eu vou dar aqui, ó. Quando ele fica ou na região abdominal ou embaixo da pele, na região inguinal, o que acontece? Lembra que ele precisaria de ficar 2 graus abaixo da temperatura corporal? Nesses casos, não consegue regular essa temperatura e ele fica 2 graus acima da temperatura que ele precisaria de estar. Isso gera um estresse. É aí que começa o problema. Quando essa célula, que deveria estar 2 graus abaixo, está ficando 2 graus acima do que ela precisa, ela fica estressada, ela fica
como se fosse, para trazer um exemplo e ficar fácil de entender, ela fica como se fosse num estado febril. Ela está acima da temperatura normal. E esse estado febril, durante muito tempo, começa a gerar um processo ali onde a célula está sofrendo tanto estresse, tanto estresse, tanto estresse, tanto estresse, que ela mesmo fala o seguinte: ó, eu vou me replicar de uma maneira diferente para que eu possa me adaptar à temperatura mais alta. Então, um mecanismo de defesa do organismo, por estar passando tanto estresse, ele fala para ele mesmo: eu vou mudar para me adaptar a uma temperatura mais alta. Só que o que acontece nesse momento? Em 100% quase dos casos, vou colocar aí 98, 99% dos casos, ao invés dessa célula mudar para uma que está adaptada, ocorre uma mutação genética e começa a desenvolver um câncer, começa a desenvolver um tumor naquele local. Eu vou botar exemplo aqui, ó, de alguns tumores que a gente já teve a oportunidade de estar fazendo a retirada. E esse tumor ocorre por um mecanismo ali onde a célula queria melhorar, mas a tendência é que isso se torne um tumor. Quando esse tumor é formado, começa a gerar uma série de problemas. O primeiro e mais comum, ele começa a crescer desenfreado. Ele começa a crescer, e ele vai ocupando um espaço que não era dele. Então, lá dentro da cavidade abdominal, quando ele começa a crescer, aquele testículo está crescendo e não era nem para ele estar lá, ele começa a empurrar outras estruturas. Então, ele empurra a bexiga e dá problema urinário, ele empurra o intestino e dá problema digestivo, ele empurra a próstata, ele empurra a uretra. Então, ele começa a crescer e pressionar outros órgãos ali dentro, gerando vários malefícios e diferente dependendo de quem que ele está empurrando, dependendo do espaço que ele começou a ocupar ali. Quando isso começa a acontecer ali na região inguinal, ele começa a crescer e formar uma bola embaixo da pele. Vou botar também um exemplo aqui para vocês, ó. Esses casos, esse testículo vai crescendo, vai virando aquele tumor gigantesco, e precisa de tirar o quanto antes, porque se não tirar, ele vai rasgar a pele, outra, o espaço que ele está ocupando vai gerar um problema fisiológico para o animalzinho decorrente do local que ele está pressionando. Então, se está pressionando a uretra, o animal vai ter dificuldade para urinar. Se está pressionando o intestino, o animal vai ter dificuldade para defecar. Se está pressionando o baço, o fígado, tudo isso vai começar a gerar uma lesão sistêmica, onde afeta o organismo como um todo. E como que a gente vai descobrir isso? Como que a gente vai fechar o diagnóstico? O diagnóstico pode ocorrer de duas formas. O primeiro e mais comum é o diagnóstico visual. A gente vai lá na bolsa escrotal, vai lá no saquinho do animal e vai palpar, vai olhar e ver se tem os dois testículos. Se tiver os dois testículos, tá normal. Se não tiver os dois, ou se não tiver um dos dois, já significa que esse animal é criptorquida. Já ligou a sirene de alerta, tem que achar ele para fazer a retirada. Em alguns casos, igual a gente vai ver aqui, ó, o caso de um gatinho, e a gente vai ver também o caso de um cachorro, a gente consegue visualizar ele no subcutâneo, embaixo da pele. Nesses casos é fácil de fazer retirada e é fácil de encontrar. Mas aí tem que visualizar ele lá embaixo da pele, igual a gente vai ver nesses casos aqui. Viu ele embaixo da pele, faz uma incisão, tira esse testículo. Se possível até antes de se tornar um câncer. Em alguns casos a gente vai ver quando ele se tornar um câncer, porque ele vai ficando grande. E existe também aqueles casos aonde ele vai ficar dentro da cavidade abdominal.
Aí entra no segundo método de diagnóstico, que é ultrassonografia. Vai fazer uma imagem da cavidade abdominal com ultrassom e ali vai conseguir achar esse testículo dentro da cavidade abdominal. Ele pode estar maior do que o normal, pode estar no seu tamanho normal e em raros casos ele vai estar menor do que o normal. Quais são os problemas que isso gera? Primeiro problema e principal, vai gerar um câncer. Então, isso daí já é definitivo para fazer a retirada dele. Segundo problema que isso gera, o testículo que fica dentro da cavidade abdominal continua produzindo testosterona. Então, se o seu animalzinho está urinando em todo canto, se o animalzinho está brigando com outros cachorros, está caçando confusão com outros cachorros por causa de território, ele vai continuar fazendo isso, talvez até mais agressivo. Se o animalzinho está com algum problema ali de próstata, a tendência é que isso venha a ocorrer mais rápido. Então, é normal ter hiperplasia de próstata depois dos 8 anos. Um animalzinho que é criptorquida pode desenvolver com 4, com 5 anos de idade. Se o seu animalzinho foge atrás de fêmea, se ele tem um testículo que está na cavidade abdominal produzindo testosterona, ele vai ter essa reação exacerbada. Ele vai fugir de casa querendo caçar uma fêmea o mais cedo possível. E esse testículo não produz espermatozoides viáveis, mas produz testosterona. Então, todos os efeitos colaterais que o excesso de testosterona gera, esse animalzinho vai ter. Então, esses são os motivos pelo qual a gente tem que tirar. E o primeiro, lembrando, é que ele se torna um câncer. Tem que tirar ele. Além do câncer, tem esses outros fatores que eu falei. Fuga, briga, demarcação de território, animal extremamente agressivo. Então, precisa de fazer a retirada desse testículo, tá bom? Então, basicamente é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Confere lá se o seu animalzinho tá com os 2 testículos na bolsa escrotal ou não. E já avisa pra gente aqui no vídeo se não tiver, que eu vou te explicar a solução disso. E aproveita para seguir o canal. Aqui você vai ter informação para o seu animal viver muito mais tempo e sempre com a saúde em dia.